Olá, meus amigos e minhas amigas que são amantes do mundo de Curió. Hoje nós vamos dar andamento a mais uma etapa aqui, mais uma conversa, um bate-papo bastante enriquecedor sobre essa nossa paixão que é o Curió, com uma pessoa que eu considero um grande amigo, que eu considero um professor para mim. Eu não estou falando isso para fazer nenhum tipo de elogio desnecessário, que de fato eu aprendi muito com esse meu amigo desde o início que eu comecei a criar. Ele é criador muito mais antigo do que eu, vocês vão ter oportunidade de ver isso durante o nosso bate-papo, que é o Adriano, do Criador Paraíso. Adriano, muito obrigado pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo, meu amigo. Eu estou muito feliz de estar aqui em Paraíso para a gente fazer essa conversa. Sou eu que fico feliz e honrado que você está aqui. Você sabe que a nossa amizade já é um bom tempo, né? E você é uma pessoa muito especial para a gente que sempre, a gente esteve sempre junto, conversando, trocando ideia, aprendendo um com o outro, né? Isso é muito bom. E eu que agradeço pela sua atenção, por escolher, né, para bater um papo sobre Curió. Isso é muito bom, Adriano. Você sabe que a gente, como criador de Curió, a gente está sempre aprendendo, né? Mesmo que a gente tenha muito tempo de criação, eu, por exemplo, comecei a criar lá por volta de 2010, começou a criar muito antes do que eu, e eu tenho certeza que até hoje a gente está aprendendo muito. E eu queria saber uma coisa para a gente começar o nosso bate-papo, que eu sempre faço essa pergunta aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Como é que surgiu o Criador Paraíso? Porque eu tenho certeza que o Adriano, criador de Curió, veio muito antes do Criador Paraíso, né? Conta pra gente como é que surgiu, como é que é a história do Adriano, criador de Curió. Danilo, eu comecei com 14 anos, né, faz 45 que eu sou amante desse passarinho, né? E foi através de um amigo, eu vi ele com um curió na casa dele, foi a primeira vista, apaixonei, estou até hoje, né? Pegou né? o vírus. Não, pegou o vírus, cara, isso aí, o curió é apaixonante, né? Vamos falar a verdade, de todas as aves, a gente não tem que falar, mas eu sou apaixonado pelo curió, desde quando eu ouvi a primeira vez. É aí que eu, com 14 anos, um amigo me levou para o Curió, né, através disso aí que eu te contei, né, e eu coloquei o primeiro casal para criar ali com 14 anos de idade. Era viveiro naquela época, né, a gente não Soltava junto? soltava o casal junto, né, soltei. Infelizmente não consegui tirar a filhote dele, porque eu acho que o macho já era um passarinho já mais velho, um pouco, tal, Entendi. não consegui. Depois eu fui tendo curió, sempre tive. Né? E em 1988, eu falo que o Criador Paraíso nasceu praticamente aqui. Por quê? Em 1988, o Sr. Marcílio Piscinini tinha comprado um curió aqui da minha cidade, nascido aqui. E eu liguei lá e falei, puxa, o Sr. Marcílio, eu queria comprar passarinhos do senhor, que era na verdade, praticamente, que era o único que criava, né? Naquela época, assim, pouquíssimas pessoas criavam. E eu fui lá em Matias Barbosa. E antes disso ele me perguntou, não tem mais desse passarinho que eu tenho aqui em casa? Ele chamava Vila, ele comprou de um amigo do Rio de Janeiro, que veio aqui, comprou o passarinho e levou para ele. E eu falei, tem mais outro irmão aqui, muito bom, irmão de pai e mãe. Aí indiquei para ele, que era o Diamante. Quem conheceu o Sr. Marcílio, que é mais antigo, né, dessa linha dele, vai conhecer o Vila e conhecer o Diamante. E o Sr. Marcílio falou, Adriano, eu liguei para ele e falei, olha, eu queria adquirir alguns filhotes e tal, para a gente colocar. Ele era comercial já, né? E ele falou para mim, olha, eu gostei tanto do passarinho que você me indicou, eu vou te dar uma fêmea para você pode vir aqui escolher. E eu tive lá e acabei escolhendo uma fêmea, filha do Arumã, que foi campeão brasileiro de repetição, que era filho do Vila Formosa. Numa filha do Vila, era meio irmão com minha irmã. E acabei trazendo essa fêmea para cá. E o início criatório praticamente começou aí, porque eu tenho sangue, genética dessa fêmea até hoje, são 10 gerações. Que bacana. Que bacana. E você cria com essa fêmea até hoje? Não, eu tenho Não, descendentes eu sei. dela, né? Essa fêmea, por exemplo, que é descendente, você cria com ela até hoje. O Horus. Que bacana. O Horus é descendente dessa fêmea. Que bacana. É uma linha, um trabalho de construção. 10 gerações. Ninguém consegue um bom resultado se não for através de seleção. Né? A gente estava conversando. E Adriano, esse é um tema muito interessante que você comentou agora.
Eu tive a oportunidade de conversar com o Dimas e inclusive tem um vídeo no nosso canal. Agradecer ao Dimas pela oportunidade de ter participado com a gente também. Que eu perguntei para ele, eu quero a sua opinião também. Eu perguntei pro Dimas, Dimas, o que o Dimas olha para colocar um passarinho no plantel? Mesmo que seja a criação dele. E eu quero fazer a mesma pergunta para você. Adriano, quais são os atributos que você olha para colocar uma matriz ou um pássaro que vai ser eventualmente um galador no plantel do Criador Paraíso? O que você costuma olhar? Eu queria que você dividisse a resposta em dois, se fosse possível. Uma, olhando o seu plantel, porque eu imagino que seja diferente. E outra, olhando, por exemplo, algum indivíduo que você vai adquirir de um outro criador, ou de algum parceiro, ou de algum amigo teu. Como é que você faz essa seleção para criar? Eu vou mandar primeiro um abraço pro Dimas. É o meu professor, um grande amigo que eu tenho, né? Nossa, nosso professor, não meu tenho o que também. falar. O Dimas é um grande amigo que eu tenho. Que eu consegui nessa linha do Curió, né? Uhum. Bom, o processo de seleção, Danilo, a gente tem que ser mais criterioso possível. Tá? Primeira coisa que eu olho, passarinho. Como indivíduo. Como indivíduo. Uhum. Se ele tem as características que eu gosto, né? Se ele é um bom passarinho, se ele tem um tamanho, eu gosto muito também de tamanho, eu acho bonito. Porte do Curió. Porte, mas o porte não canta, né? Mas também a gente olha. Tá. O porte, o canto, tá? Se a voz me agrada, tá? Se as colocações das notas me agradam, mas ele não é clássico, não interessa. Eu tenho que ver as qualidades que o passarinho tem. Canto você coloca. Agora, qualidades só geneticamente. Sim. Então, se é um passarinho que tem uma boa repetição, tudo isso aí vem no passarinho. Depois a gente vai analisar o sistema genético dele. Qual é a raça que ele tem. Né? Pai, mãe, avós. Muita gente não olha isso. Bisavós, eu olho muito isso aí. Eu procuro volatiliais. Porque a gente não transmite só aquilo que a gente é. A gente transmite aquilo que a gente herda. Com certeza. Então, o Curió é a mesma coisa. Com certeza. Então, eu vou sempre procurando laterais nos descendentes daquele passarinho, antecedentes, né? Para a gente ver se ele tem aquilo que me interessa. É mais ou menos isso aí. É o processo de seleção e a partir disso aí também no meu criatório é a mesma coisa, tá? Tá. Mas é filho desse passarinho, é filho dessa fêmea. Não, se não for bom, não vai ficar. Ele tem que ter aquelas características que eu gosto. E isso é uma coisa que a gente tem que observar muito, Danilo. A gente tem que ser muito criterioso e ser, vamos falar assim, meio teimoso. Né? Eu não vou abrir exceção para aquilo que eu não gosto, para aquilo que não me agrada. Então, eu acho que esse é o principal processo, seleção. Para um criatório, para quem quer começar a criar agora, quem que vai fazer, tem que fazer um processo bem criterioso. Concordo. E saber que às vezes o resultado que a gente vê na internet não vem de agora. Às vezes vem de muito tempo de trabalho, né? Por exemplo, às vezes eu vejo, tenho a oportunidade de entrar lá no seu site também, no site do Criador Paraíso, e eu vejo muitos pássaros cantando muito bem, e às vezes parece como se fosse assim, nossa, parece que tudo que vai passando nesse passarinho dá muito resultado, mas às vezes a pessoa não conhece que por trás, na verdade aquela cruza foi pensada, né, Adriano? Você pensou aquela cruza com aquele pai, com aquela mãe, de segurar aquele filhote que virou galador. Isso que a gente está falando, processo de seleção, entra também nisso aí. A gente tem que, o criador, ele tem que conhecer aquilo que está criando, mas buscar laterais. É onde eu sempre falo isso. Às vezes a gente fica até repetitivo, né? Mas as descendências, eu te contei de uma fêmea que eu tenho com pinta, né? Que ela é pintada de branco. Se a gente for ver, 8 gerações praticamente que vêm parciais. Quer dizer, aquele passarinho que era pintado, que transmitiu essa qualidade genética até hoje, ele era um passarinho raçador. Eu tive um caso de um passarinho que cortava a pena, a asa do lado, a asa direita. Aí eu fui buscar isso, eu falei, puxa, isso aí pode ser mania dele, alguma coisa desse tipo, né? Ou então algo genético. O bisavô puxava e o tataravô puxava. Cortava a asa. Você vê que coisa, como vai transmitindo. Não, e uma característica comportamental, né? Não tem nada a ver com o canto, por exemplo. Comportamental, não tem nada a ver com ali o resultado que a gente quer no passarinho. Que coisa completamente
inesperada, né? Às vezes a gente não olha para isso, né? Vai lá, por exemplo, determinado galador fez muito sucesso em algum lugar, a gente fala, eu quero um filhote desse galador, mas tem um monte de características que nós estamos levando, às vezes, para o nosso criatório e nem estamos sabendo. O criador hoje, para começar um criatório, vamos falar, ou ele já está criando, para ele de hoje para frente, tem que estudar isso muito. Tem que buscar muito materiais. E ver se aquela linhagem que ele está trabalhando é compatível para dar bons resultados com aquilo que ele está pegando. Sim. Não adianta só você ir lá, esse aqui é filho desse campeão, é filho desse passarinho, é filho... Não. Sim. Adriano, outra coisa que eu tenho observado muito, e eu falo isso sem nenhum tipo de crítica a respeito dos criatórios de maneira em geral, é que as pessoas têm ficado pouco tempo com alguns animais, né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá, ela pega um galador, por exemplo, para colocar no plantel. E o galador tem bons atributos, canta bem, uma genética boa. E aí o cara cria uma temporada com passarinho e passa ele. E também não segura nenhum filho dele, já pega outro galador e já faz. O Darcio costumava falar para mim, Darcio de Marília, se o senhor estiver assistindo a gente também, muito obrigado por tudo que o senhor me ensinou, viu? Ele costumava falar assim, Danilo, você não pode ficar com um passarinho numa temporada e já desfazer dele. Você fala, o passarinho não deu resultado. Ele falou assim, às vezes não deu tempo de você experimentá-lo em algumas fêmeas que ele tem um encaixe bom. Então ele falou, fica pelo menos 2 temporadas com eles, 3 temporadas com ele. Ele não está querendo dizer que você tem que ficar insistindo num pássaro que não dá resultado. Ele só está querendo dizer que para você falar que você analisou um pássaro adequadamente, experimentou ele de fato, vamos dizer assim, você precisa ficar um tempo com o pássaro, conhecer os filhos dele, como os filhos dele reproduzem, que resultado que ele gera, para você tirar uma conclusão se você tem um pássaro de boa qualidade ou não. Como é que você enxerga isso, Adriano? O que você pensa disso? É onde eu falei para você. Eu pego muito pouco passarinho de fora. Porque quando eu vou pegar, eu vou analisar, volto naquilo que a gente comentou. Eu vou analisar o que vem para trás. Então a gente tem que ser muito selecionativo naquilo. Eu gosto de criar uma linhagem. Eu sempre criei que é linhagem matuto. Eu gosto. Todos os meus passarinhos têm uma pontinha de matuto. Mas o matuto está lá atrás. Tudo bem, mas é descendente. É daquela linha que eu gosto. Foi a linha que eu escolhi para criar. Então, dentro desse processo, você tem que saber quais as genéticas que batiam bem com a linhagem matuto. Então, a gente não pode também começar a dar sair muito fora disso. Sim. Sair muito fora. São características genéticas que a gente busca. E, por exemplo, a linhagem do matuto é uma linhagem que gosta de consanguinidade. Até certo ponto, claro. Isso aí a gente tem que ser moderado em tudo. Então, a questão da pessoa pegar um passarinho, ele já tem que pegar o passarinho já muito bem pensado. Muito bem programado, para ver se ele vai cair bem naquela genética que você tem. A partir daí, você tem que fazer o teste e acreditar. Porque se você já programou bem, se aquela genética cai bem com a sua, está tudo muito, é um bom passarinho, não tem que você ficar também assim, querendo o resultado de hoje para amanhã. Não dá. Ninguém consegue fazer um resultado de um galador em uma temporada. Jamais. Ninguém consegue. É verdade. Ninguém consegue. Entendeu? Porque aí não são muitas coisas, muitas características que a gente tem que ver, né? Por exemplo, o encartamento, se você passou o passarinho para uma pessoa e ele não deu o encartamento necessário, se você não fez a base. Então, Danilo, se você não tiver isso tudo pensando, colocando dentro do seu sistema de criação, você não vai conseguir. Não vai resultar. Adriano, fala uma coisa pra mim. Criador tem muita crença, né? Por exemplo, às vezes eu vejo gente me ligando falando, você faz tal coisa, nossa, mas eu fiquei sabendo um dia que determinado criador falou que se você fizer isso, acontece isso com o passarinho, não sei o quê. E nós vivemos rodeados de crença. Não só o criador, né? Isso serve para qualquer coisa na nossa vida, né? A gente vive ali com base nos nossos ensinamentos, nas nossas crenças. Eu queria agora que o Adriano contasse para nós alguma coisa inusitada, assim, que o Adriano acreditava e depois não ter falou, gente, mas que bobagem que era isso. Se eu tivesse feito desse outro jeito sempre, eu teria um resultado muito melhor. Teve alguma coisa que você lembra, assim, que você fazia antes? Fala, nossa, que bobeira, rapaz. Hoje eu faço completamente diferente e tenho um nível de resultado muito melhor, por exemplo. A base. Quando eu comecei, a gente não fazia base. Era o sistema, eu colocava lá, criava os filhotes. E eu sempre, no início, eu tive uma vantagem muito grande, que eu só criei com clássico. Tá.
Tá? Então, isso facilitava para que os filhotes, a hora que saíssem, né, da minha casa, eles tinham Tinha uma referência uma boa, referência né? boa. Aham. Agora, a gente tem que levar em consideração que o passarinho que você tem cantando clássico para os filhotes não é o mesmo passarinho que vai estar cantando na casa da pessoa. É. Então, vai dar diferença. O CD, às vezes, dá diferença para o mestre, né? Sim. Essa relação não dá. Hoje, naquela época, a gente pensava. Em 2010, eu comecei a criar, 2011, né? Eu comecei a fazer a base. Entendi. É que a base chama é o berço. É o berço. E você a gente usa... fala base, né? Mas é o berço, né? Você usa mestre? Não. Faz 100% no CD o passarinho? Usei só naquela época, depois não. Uhum. Depois de 2011 para cá, a gente só faz no CD. CD não fica desanimado, né? Não dá uma esfriada, não dá uma rasgada às vezes, né? Ele é sempre regular, né? Daniela, a gente cria sempre, vamos falar assim, a gente tem a tendência de buscar sempre mais a perfeição. Uhum. E eu acho que isso é uma qualidade. Sim. Né? A gente tem que buscar fazer o melhor. Sim. Eu crio curió de canto, eu crio curió para torneio. Então eu tenho que fazer o quê? Buscar sempre diminuir a quantidade de erros. Por isso que eu volto de novo. Você vai fazer um cruzamento entre um macho e uma fêmea no seu plantel, vai buscar as características que vêm lá de trás para me ver qual é o resultado que eu vou ter. Hoje eu tenho um plantel na mão. Fala assim, eu sei o que eu posso cruzar que vai sair um resultado X. Pode dar uma diferença, claro, isso aí né? Mas é mais ou menos assim. A base, o berço, foi a coisa que eu mudei dentro do criatório. Tá? E outra coisa que eu sempre discuto muito também, Adriano, é a questão da paciência, né? Os criadores muitas vezes não têm paciência de esperar um passarinho abrir. Tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa vai, pega um filhote em determinado criatório e aí o cara fala, pô, mas eu tô aqui com o passarinho faz 2 meses e não abriu. Ainda você escuta ele, a marcação de nota tá perfeita, tudo. E o cara, eu já vi casos dele passar antes do passarinho começar a assobiar, por exemplo. Falar, pô, não dá, o passarinho não abriu para cantar. Paciência é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? O nosso mundo está muito imediatista, né? Ele quer a coisa para ontem. Você quer comprar um filhote, pegar um filhote, né? Às vezes comprar de algum criador comercial, ou trocar com algum criador amador, por exemplo, e que o resultado tem que vir na hora. Isso aí vem também na questão da criação também, né? Você cria um filhote, a gente mesmo quer que aquele resultado saia mais rápido. Sim. Eu já tive passarinho que com 60 dias cantava que cantou em torneio. Mas acontece O mesmo. Horus e Aquários cantava com 62 dias, já cantava, gravamos eles cantando aquilo. Já tive passarinho que abriu com 1 ano e 4 meses. Cantando E abriu com qualidade. Clássico, era uma categoria danada. Então, isso a paciência, a gente tem que tentar administrar isso na pessoa da gente. Tá? O criador que está começando, a pessoa que está começando, ele tem que entender, eu não vou fazer de hoje para amanhã. E mês que vem, agora agosto, né, tá? Eu completo 20 anos mesmo de criatório. Criatório mais selecionado, com maior quantidade, tudo. Foi a primeira vez que eu fui lá no Dimas, no Mineirinho, né? E acabei trazendo alguns passarinhos de lá. Então, 20 anos. A gente não tirou o resultado de ontem. Né? Demora. O resultado é longo. Você ter um resultado de um passarinho, por exemplo, de um galador, é 3, 4, 5 anos. De uma fêmea, 3, 4, 5 anos. Às vezes nós mesmos reclamamos, né? Puxa vida, a hora que estoura os filhos desse passarinho, eu não estou com ele mais. Acaba morrendo, né? Ou acontece justamente alguma coisa. Por causa disso, porque a gente não tem paciência. A paciência é um dom. Né? E a gente tem que administrar esse dom. Tem que trabalhar isso aí mesmo. Se eu fosse perguntar para você, para quem está assistindo aqui o nosso vídeo hoje, que dica você daria? Fala pelo menos 3 dicas, Adriano, para uma pessoa que está aqui, que ó, eu estou começando a criar agora. Não importa se é para canto, não importa se ele quer montar o plantel dele, que dica você daria para uma pessoa começar a criar? Danilo, primeiro a pessoa decidiu, eu vou criar curió, ou eu vou criar outro tipo de passarinho, vamos lá. Tá. Vamos falar de curió de canto. Eu vou montar um criatório de curió de canto. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o espaço. Eu tenho que ter um espaço adequado para isso. O que eu preciso? Um lugar para colocar as fêmeas, um lugar para colocar o macho,
né? Um lugar para colocar as fêmeas com filhotes, que é o berço, né? Aí a gente vai, se a gente for aumentar um pouquinho, tem que ter a quarentena, né? Bom, tá, isso aí Só aí a gente falou no mínimo 3 ambientes diferentes, por exemplo. O mínimo. Nós temos que ter, né? E a segunda, buscar qualidade, não quantidade. Buscar sempre a qualidade e nisso você vai programar aquilo que você quer. O que você gosta? Eu quero mais repetição, menos voz. Você vai partir daí. Entendi. Eu quero mais voz, pode ter um pouquinho menos repetição, mas eu quero criar um passarinho que canta, né? Aquilo que eu falo, sempre falo, né? O passarinho tem que encantar, não é só cantar. Sim, sim. Eu tiro a base porque uma vez eu já falei isso em outras lives. Eu troquei um passarinho com um amigo, levei para minha casa, era um curió mateiro, Paracambi. Cantava muito bonito. Eu cheguei com ele, coloquei lá em casa, repetidor demais, e fui trabalhar. Isso era à noite, né? No outro dia eu fui trabalhar de manhã. Quando eu cheguei na hora do almoço, a minha esposa falou assim, olha, todos os seus passarinhos eu suporto, esse não. Ela não Porque gosta. Cantava, mas Ela não não gosta, cantava. mas ele cantava alto. Sabe? Aí eu parei para pensar nessa época. Porque eu falei, puxa, se ele é assim e ele está incomodando quem não gosta, né, então ele não vai, para os filhos dele também, a tendência seria ele transmitir isso. E não ser um passarinho agradável com os filhos. Né? Porque o passarinho não vai agradar só eu. Você tem sua esposa, seus filhos. Sim. Né? Eu também a mesma coisa. E toda pessoa que vai ter passarinho. Então essa é uma grande dica. Procurar aquilo que ele quer. Quais as características que ele quer ter. E depois procurar sempre criadores idôneos, né, cara? Certo. E aí isso eu acho que é o principal que ele tem que começar, com pouca coisa, mas buscar sempre em criatórios que já têm assim, uma boa experiência, são pessoas idôneas. Sim. Isso é o que a gente pode dar de dica. Sim, são dicas muito importantes. Selecionar bem, né? Escolher bem o que você vai pegar e também de onde você vai pegar, né, Adriano? Isso também é super importante. E Adriano, eu também gosto de fazer algumas perguntas polêmicas, assim, que eu gosto de saber a opinião dos criadores. Vamos ver se eu vou colocar o Adriano numa fria aqui ou não. Vamos lá. Adriano, só pardo encapado encarta? Você só consegue encartar um passarinho encapado ou não? O que você me fala? Danilo, se capa encartasse, eu não fazia nem base. Já começa por aí, né? Não. Eu nunca usei capa. A capa é um ingrediente que você usa mais para preparar o passarinho para algo. Eu vou sair na rua, vou levar meu passarinho para dar uma volta, passear, vou para um torneio. Isso aí sim, aí eu vou encapar ele para ter também uma proteção para a ave, né? Um torneio tem que ser obrigatório você estar encapado. Tá. Mas pardo capa, não encarta nada. Nada. Aí entra o que a gente tem que falar, o conhecimento da pessoa. Se eu tenho um passarinho e ele está num determinado local e ali ele está muito cantando demais, ele está, como se diz, extravasando, passando do limite, quer dizer, aquele local que não é indicado para ele. Às vezes eu já vi algumas pessoas colocar em quarto escuro com capa. Cara, isso não encarta passarinho. Não encarta. Primeira coisa que o passarinho faz para aprender canta é o berço. Ali são 35 dias, o passarinho está pronto. Dali para frente ele vai desenvolver aquilo que ele aprendeu. Então... Por isso que a base genética também vai ter um peso enorme. Enorme, é onde eu falo. São as características que a gente falou, daqui que eu vou buscar. O resultado lá na frente é fruto daquilo que você começou. Entendi. E outra coisa também que eu quero te perguntar, outra pergunta polêmica. O que faz um passarinho ser repetidor? É o CD, a base genética ou o manejo? Ou é um conjunto? O que você acha? Bom, vamos falar assim, vamos generalizar, né? Conjunto, mas é genético. Repetição é genética. Senão você podia comprar um CD, meu passarinho está repetindo um pouco, deixa eu ir ali na loja comprar um CD com de repetição. 30 samaritanas, o passarinho vai passar 30. Não. São voz, andamento de canto, colocação de nota, repetição, valentia, apresentação, isso é tudo genético.
Agora, eu condiciono o meu passarinho da maneira que eu gosto. Né? Isso aí é todos os animais. Né? Todos os animais, você consegue fazer isso. É um adestramento. Um adestrar ele. Ele aprende pela repetição. O cavalo aprende por repetição. O cachorro aprende por repetição. Sim. Né? O passarinho também. Você pega o passarinho, coloca a capa no ombro, ele já sabe que vai passear. Não é? Eu já tô Ou você acostumado. chega perto, vai se movimentando perto da pia, ele sabe que ele vai tomar banho, se ele está ali do lado, ele já começa Ele a ficar... sabe tudo, porque verdade. se você faz isso todo dia. Né? Então, isso não tem relação, não. Tudo genético. Mais uma pergunta, Adriano, dessas polêmicas aí. Dani, vamos claro. voltar só nessa aí, só mais uma coisa. Claro. Por isso que a gente nem sempre... o condicionamento ajuda o passarinho a desenvolver, tá? Ajuda o passarinho a desenvolver. Já teve passarinho que estava na nossa mão, que a gente condicionava de um modo, né? E o passarinho não repetia. Ele foi para a mão de um amigo, presenteei um amigo, ele virou um grande repetidor. Mas aí você diz, por exemplo, manejo? Manejo. O jeito que o cara mexe, por manejo. exemplo. Aí vem Entendi. manejo. Legal. Manejo. Também Só acho. manejo. Isso ajuda muito também o passarinho a desenvolver. Você pode ter um filho, se você retrair ele em tudo quanto é coisa, né? Ele vai ficar sempre uma pessoa meio retraída, meio com medo e tal. Mas se você também abrir e deixar ele fazer de tudo, ele vai se perder. A mesma coisa é o passarinho. Eu uso muito falar isso. O passarinho a gente tira muito relação pela pessoa, pela criança. O mesmo modo, não muda muito as coisas. Sim, né? concordo. E você acredita que para uma pessoa ter filhotes repetidores, o galador tem que ser um galador, por exemplo, clássico e repetidor? Então, Danilo, isso aí é uma coisa assim, interessante, né? Você me fez duas perguntas sobre repetição. A repetição é ótimo, todo mundo quer. Mas não pode ser a única característica que a gente busca. Né? É verdade, concordo, você tem razão. Né? Agora, isso não. A repetição é genética. Genética está no passarinho. Ele pode transmitir ou não. Né? Por exemplo, eu tive um passarinho montenegro, ele passava 2 cantos. Deu diversos, mas Nossa, 90% dos filhos dele repetiam muito. Excelente galador, eu lembro muito bem. Excelente galador. Era fantástico. Excelente genética, excelente passarinho. A genética dele é... Excelente. E foi interessante, quando eu fui buscar esse passarinho, eu estava com um amigo meu de Brasília, o Jefferson. E ele tinha 3 filhos do Big Ben. O Montenegro era um filho do Big Ben. Eu tinha 3 filhos. Big Ben na 175? Na Estrela, não. Estrela 78. 78, Iporã na desculpa. 75. Iporã na 75. Na 72. Na 72. Iporã na 72. 175 é outra fêmea. É irmã, né? Filha da 72 também. E eu lembro sempre o Sodárcio, né? Vamos falar mais de uma vez do professor, né? O Sodárcio era fantástico, é uma pessoa fantástica, um grande professor que eu tive, grande amigo. Ele falava assim, onde tem estrela 11 tem passarinho bom. Tem. Presta atenção. Falou isso para mim uma vez que eu tive lá. Pelo amor de Deus. Ou de uma das vezes que eu tive. E eu sempre gravei isso. Né? E eu fui buscar o Montenegro. Na época, o Jefferson me passou as 3 genéticas. Eu falei, eu vou nesse aqui. Ah, mas você pegou o que menos repete. Eu falei, bom, tá, mas eu acredito muito também na genética dele. Também olha na que genética. você olhou, Né? Também na genética. E peguei o passarinho. Deu 3 vice-campeão no torneio, né, cara? Verdade. Você fez uma observação muito importante. Eu também penso muito assim, Adriano. Eu acredito que um passarinho que canta muito gostoso, com bom andamento, uma boa voz, me satisfaz muito mais do que às vezes um que repete muito, mas não tem esse conjunto tão gostoso quanto a gente avalia, né? Que é o que você falou de encantar, né? Às vezes um passarinho canta muito mais, né, do que canta. Cantar bastante não é sinônimo de qualidade, né? Não. E isso tem a ver com a nossa... A gente está chegando aqui no final. Uma última pergunta que eu quero fazer para você. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Adriano, a respeito da importância da gente trabalhar a variedade genética também. A gente tem observado que isso sempre aconteceu no mundo do curió, né? Às vezes aparece algum curió que é expoente, não estou falando que a gente não deva ter as genéticas boas no nosso plantel, mas assim, há uma migração em massa em cima daquele e todo mundo trabalha 100% uma linhagem só, e ao ponto da gente, por exemplo,
Se você não concordar comigo, você pode ficar à vontade de falar. Claro. Mas eventualmente a gente às vezes entra nos sites hoje, parece que todo mundo tem o mesmo plantel, né, Adriano? A mesma genética, todo mundo criando igual, do mesmo jeito. É lógico, tem exceções, tudo. Aí eu queria que você discutisse um pouquinho da importância da gente também trabalhar a nossa linhagem, né? Pode ter referências externas, quando a gente começa sempre tem, mas a importância também da gente ter a nossa identidade, né? Os passarinhos que a gente cria, dos filhotes que são, reproduzir com os filhotes que nascem no nosso criatório. Eu queria que você comentasse um pouquinho, você que faz um trabalho tão bem feito em cima disso, eu queria que você desse a tua visão a respeito disso. Danilo, aí a gente vai voltar lá onde eu falei para você. Primeiro processo de seleção é buscar sempre os melhores. Isso não tem como mudar, né? E se às vezes os melhores estão aparecendo agora também, a gente também tem que buscar o que é melhor para a gente criar. Aí depende de cada pessoa. Eu, por exemplo, gosto da linhagem Matuto. E quando eu fui começar o criatório, foi em 2004, né, que eu te comentei, eu decidi buscar tudo num criador só. Porque ele tinha a genética que eu queria. Entendi. Entendeu? Então eu fui e fiz um criatório baseado naquela linhagem. Hoje eu tenho que abrir sangue. Não tem como você... chega uma hora também, concordo, chega uma hora que você tem que trabalhar. Mas a gente também, até na abertura de sangue, você tem que ser criterioso. Tá? Não sair daquilo que você está. Permanecer ali com abertura de sangue, mas buscando sempre uma linha genética. Por exemplo, eu gosto da linha Matuto. Eu tenho muito passarinho descendendo do Matuto do Choite, por exemplo. Sim. Que foi, para mim, foi um dos melhores dos Matutos, tá? Filho do Matuto 2 na 56, né? Para mim, eu tive 2 passarinhos, filhos dele, que foram, que é a base do meu plantel, o Impacto e o Platina. O Impacto, Platina também era? O Platina era o quê? Matuto do Choite na Platina 2, que era a mãe do faraó do Dimas. Também, né? Então, são genéticas muito consistentes. É onde eu falo, né? A gente tem que buscar coisas consistentes. Sim. Genéticas baseadas, estruturadas em seleção. Então, tudo que eu busco hoje tem que ter uma linha de Matuto. Aí depois eu passei para a linha do Matuto 07, do Reizinho, então, Reizinho. Brasileiro, né? Tudo isso aí eu tive dentro do meu plantel. 328 que você teve também. Era filho do Brasileiro, né? Um baita de um curió. Então todo o meu plantel tem essa linha hoje. Eu acho que 99% eu tenho sangue de Matuto no meu criatório. Então isso é onde a gente vai chegar no modismo, né? O modismo não é bom. Modismo não. Agora, processo de seleção, tudo bem. Nós tivemos aí, por exemplo, grandes raçadores, Matuto, Guardião, Pavarotti, Soberano, né? São Curumim, são passarinhos que fez uma base. Hoje apareceu, por exemplo, o Maasai, né? Mas se você for olhar também, lá atrás do Maasai vem uma base dessa, tudo verdade, isso aí. Verdade. Né? Vem tudo isso aí. Então, essas linhas, é errado você ficar... Não. Desde que você seja consciente naquilo que você vai buscar, naquilo que você quer. As características que você quer. Nós não podemos hoje, com esse mundo de gente criando, vamos falar assim, grandes criadores, muita gente criando, muita linhagem, a facilidade de você hoje, pela internet, buscar um passarinho, fazer isso, fazer aquilo, buscar dentro, conhecer, né, melhor. Antes, na minha época, quando eu comecei, não tinha. A gente tinha que ir lá visitar o criador. Hoje não, você entra no site dele, você tem tudo. Você tem vídeo, você tem isso, tem aquilo. No meu site, por exemplo, eu coloco muito vídeo dos galadores. Todos eles têm vídeo lá, para que você já possa ter um conhecimento. Então, dentro dessa abertura, a gente tem que ter uma consciência daquilo que você quer. Entendeu? Eu não vejo, assim, um mal em todo mundo ter aquilo. Só que eu não acho bom. Eu acho que as pessoas não podem abrir mão daquilo das genéticas que tem. Né? Já pensou, se todo mundo quisesse um curió branco, seria dos outros, né?
iria passar um tempo também, começar a morrer mais cedo, Não, o excesso de consanguinidade ia ser Ninguém ia prejudicial, querer ia ter uma variabilidade muito pequena genética, a gente ia empobrecer nossa capacidade, por exemplo. Você falou uma coisa, né, da genética, né? Genética, a gente tem que ter muito respeito e muita consciência naquilo que você vai fazer. Genética não se brinca. É verdade. O resultado que você pode ter numa genética errada pode durar muitos anos. Verdade. E pode ser espalhado para todo mundo Não, também. você arrebenta. Entendeu? É verdade. Verdade, Adriano. Adriano, quero te agradecer muito por essa possibilidade, por esse bate-papo, meu amigo. Obrigado por me receber aqui. Nós estamos aqui na empresa do Adriano, que é um lugar muito bonito. Vocês não estão tendo a oportunidade de ver, mas nós estamos numa vista linda aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Por me ensinar tanto também, já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para você. Muito do pouco que eu sei até hoje, porque eu falo isso porque eu estou aprendendo o tempo inteiro, eu aprendi muito com você, com o Dimas, do Criador Mineirinho, com o Darcio também de Marília, com o Marquinhos de Barretos também, que é um grande amigo nosso também, me ensinou demais. E eu tenho muita gratidão por todos vocês, então fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu queria pedir para você que está nos acompanhando, que chegou até aqui no final, que você deixasse aí o seu joinha, se gostei ou não gostei também, para a gente poder saber se o nosso conteúdo está relevante para você. Se inscrever no canal aqui, vai ter um sininho, deve estar aqui embaixo em algum lugar no vídeo, para você poder acompanhar os nossos últimos vídeos, ficar sabendo quando a gente solta novidade. E eu queria com o Adriano. Adriano, como que a gente te encontra nas redes sociais? Como que a gente te procura no Instagram? Como que é o site do Criador Paraíso? Fala para todo mundo que está assistindo nós aqui. Tá, Joia. Daniel, primeiro eu te agradeço pela consideração que você tem com a gente, né? Sempre, né? Faz muitos anos nós somos amigos, né? Faz bastante tempo. Somos novos aí, né? Faz bastante tempo que a gente tem uma boa amizade, graças a Deus, né? Sempre tendo respeito um pelo outro. Isso é muito bom, cara. Todo mundo, né? E a gente tem o Instagram, Criador Paraíso. Criador Paraíso, junto, tudo junto? Não, tem underline no meio. Tem um underline Criador, no meio. underline Paraíso. Bacana. Tá? Ok. O site do Criador Paraíso, www.criadorparaíso.com.br, né? E ali tem todas as... É um site bem atualizado. Eu vejo o Adriano sempre coloca os vídeos dos pássaros, dos galadores, e tem muito passarinho bom lá, tem muito vídeo. Sabe, Daniel, a gente tem que ter... Eu vejo muito isso aí. Eu gosto... A questão do site, coisa mais chata que tem, você entra num site, você começa a perguntar, mas esse passarinho eu não tenho mais, isso eu não tenho, não. Então lá a gente tem que ter aquilo que você tem hoje, né? Aquilo verdade, que eu tenho, tudo que eu tenho no site está ali. Né? Então isso é legal, a gente tem que ter esse respeito pela pessoa que vai ver, né? Vai conhecer nosso site. Muito bom, meu amigo. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Abraço para vocês aí, todo mundo. Tchau, tchau.